Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula em português. Vamos dar início ao estudo das crónicas de Fernão Lopes e, neste caso, a crónica de Dom João I. E vamos começar por, como normalmente começamos, tratar a contextualização histórica e literária da época deste escritor. Vamos também tratar sobre a biografia do autor. Ora, no que diz respeito às crónicas de Fernão Lopes, temos de começar por pensar um bocadinho no que quer dizer a palavra crónica. Ora, de acordo com o dicionário, crónica pode ter aqui dois sentidos. Ora, no primeiro sentido é uma narração histórica e cronológica, como por exemplo a narração da história dos reis de Portugal, e numa segunda definição pode ser então um artigo ou uma emissão da atualidade, como por exemplo as crónicas jornalísticas. Já o significado de cronista vai também acompanhar o significado de crónica, tendo então duas definições. Portanto, um cronista pode ser um indivíduo que escreve crónicas históricas, ou um historiador, ou se estivermos a pensar no jornalismo, pode ser então a pessoa responsável pela criação de crónicas jornalísticas. Ora, no caso desta sequência didática, crónica é precisamente uma narrativa histórica que vai expor factos históricos numa ordem cronológica. Ora, a palavra crónica deriva do grego chronos, que quer dizer tempo. Ora, e quem é que era Fernão Lopes? Ora, Fernão Lopes foi cronista-mor durante mais de 20 anos e ele relatou muitos acontecimentos extraordinários do século XIV. Muitas das crónicas que escreveu acabaram por se perder, mas salvaram-se as crónicas de Dom Pedro I, Dom Fernando e de Dom João I. Ora, Dom Duarte, um dos filhos de Dom João I, ainda antes de ser rei, quis que os feitos do seu pai fossem imortalizados e também que a dinastia de Avis fosse legitimada pela narrativa histórica. Chamou então o guardião das escrituras da Torre do Tombo, e que naquele caso era Fernão Lopes, e entregou-lhe então a tarefa de redigir as crónicas dos reis da primeira dinastia e também a do 10º rei de Portugal, Dom João I, o da boa memória. Ora, Fernão Lopes, que era escrivão de ofício, aceita em 1434 o cargo de cronista do reino e uma renda de 14.000 reais. Ora, como ele era escrivão da Torre do Tombo, a sua experiência estava precisamente na recolha da informação, nos arquivos, na pesquisa de documentação, nas consultas, nos registros e nas atas das cortes. Sendo assim, e de uma forma muito rigorosa, ele cruza informação de vários documentos para assegurar a veracidade dos factos. Ora, no prólogo da crónica de Dom João I, ele acaba por afirmar então que o seu objetivo é a verdade sem outra mistura qualquer. Sendo assim, as crónicas acabam por ser mais do que uma narrativa, acabam por ser feitas de uma linguagem viva, de uma linguagem acessível quase ao espírito de uma reportagem, nomeadamente no retrato que faz da Revolução de 1383-85. Ora, Fernão Lopes é de origem humilde, provavelmente nasceu em Alfama e é considerado por muitos o pai da história portuguesa. Terá nascido entre 1380 e 1390 no seio de uma família humilde e terá recebido educação superior, que é algo que se pode verificar pela maneira como ele escreve as suas obras. Portanto, ele ocupou vários cargos oficiais, foi guarda-mor da Torre do Tombo, foi cronista dos grandes reis de Portugal, foi secretário particular do infante Dom Fernando e tabelião-geral do reino. Ora, em 1454, Dom Afonso afasta-o da posição de cronista e dá essa posição a Gomes e Anes de Zurara. Como resultado desta atividade de uma vida de Fernão Lopes, chegaram até nós as seguintes obras: a Crónica de El Rei Dom Pedro, a Crónica de El Rei Dom Fernando e as duas primeiras partes da Crónica de El Rei Dom João I. E, provavelmente de sua autoria, mas inacabadas, as Crónicas dos Reis de Portugal, desde o governo do Conde Dom Henrique até Dom Afonso IV, inclusive. Vamos passar agora um bocadinho ao contexto histórico da crónica de Dom João I. Eu vou deixar ficar aqui, por uma questão não só de curiosidade, mas também informativa, as várias dinastias da monarquia portuguesa, desde a primeira dinastia até à última dinastia. Vou deixar também uma pequenina informação sobre os reis dessas mesmas dinastias.
Ora, a primeira dinastia e a segunda dinastia vão ser importantes no sentido em que a época histórica de que Fernão Lopes vai falar é precisamente a passagem da primeira para a segunda dinastia, ou seja, é após a morte do rei Dom Fernando, que é o último rei da primeira dinastia portuguesa, e o início da segunda dinastia com o rei Dom João I. Ora, a crónica de Dom João I vai então falar precisamente sobre o primeiro rei da segunda dinastia, ou seja, a dinastia de Avis. Ora, esta crónica foi escrita então por Fernão Lopes por volta de 1450 e constitui, após as crónicas de Dom Pedro I e de Dom Fernando, a terceira e a mais perfeita das três grandes crónicas escritas então por este cronista. Foi impressa pela primeira vez em Lisboa em 1644 e foi deixada incompleta, sendo da sua autoria a primeira parte, que vai desde o interregno entre a morte de Dom Fernando e a eleição de Dom João I, e a segunda parte, que já vai tratar do reinado de Dom João I até 1411. A terceira parte desta crónica vai então ser escrita por Gomes e Anes de Zurara, o seu sucessor. A terceira parte desta crónica já é conhecida como a Crónica da Tomada de Ceuta. É no prólogo da crónica de Dom João I que o cronista vai expor o seu objetivo e o seu método como historiador inovador. O seu desejo é, e vou passar a citar, em esta obra escrever verdade sem outra mistura. E é por isso que ele vai então aproveitar todos os documentos que tem ao seu dispor, desde narrativas a documentos oficiais, vai confrontá-los e vai utilizá-los para se assegurar de que aquilo que está a escrever é a verdade absoluta. Ora, a primeira parte da crónica, que é aquela que vai incluir os 3 capítulos que vão ser estudados, descreve precisamente a insurreição de Lisboa, que vai narrar aqui acontecimentos quase simultâneos, desde o assassinato do condandeiro, o povo a correr em defesa do mestre de Avis e a morte do bispo de Lisboa. Ao longo destes capítulos vai-se fundamentar a legitimidade da eleição do mestre de Avis como rei de Portugal. Esta eleição vai ser consumada nas Cortes de Coimbra, na sequência da argumentação do Dr. João das Regras, e será o desfecho inevitável que vai ser imposto pela população. É aqui que nós vamos encontrar o povo como o verdadeiro protagonista desta primeira parte da crónica. A segunda parte da crónica já diminui um bocadinho o seu ritmo narrativo e vai descrever o modo como o rei vai ser acolhido pelo povo. Nesta segunda parte, um outro momento de maior relevo é então a Batalha de Aljubarrota. Ora, eu vou falar um bocadinho sobre a parte histórica que vai dar origem a esta crise de sucessão da monarquia portuguesa e que vai ser denominada a crise de 1383-85. Ora, com a morte do rei Dom Fernando, ou seja, o último rei da primeira dinastia, em 1383, sem um herdeiro varão para assumir o trono, quem vai ficar regente do trono de Portugal vai ser a sua viúva, Dona Leonor Teles. A única filha legítima do casal, a infanta Dona Beatriz, estava casada com Dom João I, rei de Castela, o que acabava por colocar um bocadinho a hipótese que, se Dona Beatriz assumisse o trono, o que estaria em causa seria a independência de Portugal. Perante esta crise, a população de Lisboa insurge-se. O povo não quer alguém sentado no trono de Portugal que não fosse português. E assim, obviamente, que vai insurgir-se também contra a regente, ou seja, a Dona Leonor Teles. Ora, esta revolta vai ser então liderada por Dom João, mestre de Avis, que era filho bastardo do rei Dom Pedro e meio-irmão do rei Dom Fernando. Portanto, o rei Dom Pedro I teve vários filhos bastardos, para além do filho legítimo Dom Fernando, uma vez que o rei Dom Pedro foi casado com a rainha Dona Constança. No entanto, ele teve outras senhoras, que eram suas amantes, sendo que teve vários filhos bastardos. Havia 2 que estavam a ser considerados para poderem concorrer e ser eleitos para rei de Portugal, sendo que um era Dom João também, portanto era Dom João, mas era filho de Dom Pedro e de Dona Inês de Castro, e o outro era Dom João, mas já era filho de uma senhora chamada Dona Teresa. Portanto, todos estes eram meios irmãos do rei Dom Fernando, e quando ele faleceu, o povo considerou que, antes de entregar o nosso trono a alguém que não era português, e naquele caso o rei Dom João I de Castela, que estava casado com a Dona Beatriz, que era filha do rei Dom Fernando, preferia que fosse alguém que tinha sido também membro da família, mas não legítimo, neste caso bastardo. Portanto, havia estes 2. O primeiro a ser considerado foi então o Dom João,
filho de Dom Pedro com Dona Inês de Castro. No entanto, os espanhóis acabaram por perceber o que estava a acontecer e mantiveram esse infante, o infante Dom João, preso em Espanha, e acabou por deixar de ser uma hipótese para ser eleito para o rei de Portugal. E então o povo português e as pessoas que estavam também à frente dessa revolta acabaram por considerar o infante Dom João, mestre de Avis, como o pretendente ao trono. Ora, naquela altura, a Dona Leonor Teles era muito próxima com um fidalgo galego, que era o Conde Andeiro, que era considerado o amante da rainha e cuja morte vai ser considerada necessária para que se pudesse então colocar no trono de Portugal o mestre de Avis. É então que o mestre de Avis vai assassinar o Conde Andeiro. Ora, esta parte vai ser contada no capítulo 11 da Crónica de Dom João I e vai mostrar a forma como o povo estava do lado do mestre de Avis, como o apoiava e a necessidade que o mestre tinha do apoio do povo. Ora, após a morte do Conde Andeiro, Dona Leonor Teles acaba por fugir de Lisboa e vai pedir auxílio ao seu genro, o rei de Castela, Dom João. Ora, o rei de Castela, apesar de ter assinado um contrato que previa que os dois reinos, o reino de Castela e o reino de Portugal, ficariam separados, acabou por invadir Portugal, o que deu origem a várias batalhas em que os portugueses saíram sempre vencedores. Temos então o Cerco de Lisboa, em 1384, a Batalha dos Atoleiros, em 1384, a Batalha de Aljubarrota, em 1385 e a Batalha de Valverde, em 1385. O mestre de Avis é então aclamado como o rei de Portugal nas cortes em Coimbra em 1385, mas a paz com Castela só vai ser assinada em 1411. E terminamos então aqui a parte da contextualização histórica das Crónicas de Fernão Lopes. Numa próxima aula iremos então abordar mais aprofundadamente as características particulares da crónica no que diz respeito à sua estruturação, às suas personagens e ao seu assunto. Obrigada pela vossa atenção e até a uma próxima aula em português.